Olá, turma! Mais um bate-papo aqui no nosso canal, nosso papo de empreender semanal. E dessa vez nós vamos falar sobre armadilhas. Tem 3 armadilhas que você precisa ter cuidado aí logo no início do ano para você ter resultados melhores. Porque muitas vezes você começa aí cheio de planos, cheio de motivação, mas o tempo vai passando, essas armadilhas vão acontecendo aí no seu dia a dia e você vai perdendo energia e aí os resultados começam a não aparecer. Então é disso que a gente quer falar aqui com você, eu quero te mostrar essas 3 armadilhas, eu quero fazer a prevenção com você para que você consiga aí trilhar melhor esse 2026. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócio, eu ajudo as empresas e as pessoas a terem melhores resultados ao longo aí das suas jornadas e a gente fala muito aqui sobre liderança, sobre gestão, sobre comportamento e sobre atitude. Então, se você quer melhorar aí os seus resultados através dessas situações, segue a gente aqui porque a gente vai junto com você, a gente vai te ajudar aqui no detalhe, com ações, com melhorias, com situações para você ter melhores resultados. Vamos então ao nosso assunto de hoje. Sabe, você já deve ter percebido aquela pessoa que parece avançar em silêncio e você não entende por quê? É porque ela consegue superar muitas coisas, ela consegue avançar e de repente ela aparece do nada com muito resultado, com muitas situações melhores e você não entende por que isso acontece. Porque muitas das coisas ela faz ali no invisível, ela faz ali no silêncio, ela fica muitas vezes quieta para as pessoas, mas por trás ela está trabalhando fortemente nos seus objetivos. Isso não é talento, isso é o hábito invisível e bem treinado que precisa ser colocado dentro aí do seu dia a dia, dentro aí dos seus hábitos. Sabe aquela frase, fale pouco e demonstre através de resultados? É basicamente isso. É fazer o dia a dia ali quieto, de forma intensa, e aí os resultados eles vão gritar para as outras pessoas. É isso que eu quero te mostrar aqui. A realidade é, essa pessoa ela age sem se sentir pronta. E muitas vezes você fica esperando a estar pronto para você agir, para você poder fazer alguma coisa. Ela revisa os seus planos e alinha constantemente, porque ela entende que todo plano tem que ter alterações, tem que ter mudanças, porque nem tudo vai dar certo. Mas ela acredita que vai dar certo no final. E ela escolhe o que não focar. Como ela entende o que ela precisa fazer, como ela entende os seus grandes objetivos e ela coloca esses objetivos como fundamentais, ela consegue desenhar um plano, ela consegue avançar esses planos. Esses planos ela entende que precisam ser revistos e alinhados ao longo dessa jornada e ela foca naquilo que precisa ser feito. Ela sabe dizer não para aquilo que não é o grande objetivo, aquilo que não faz parte do seu plano para chegar ao seu grande objetivo. Esse é o ponto fundamental que precisa ser colocado aí no seu dia a dia. Você precisa entender que esses 3 pontos, se você não fizer, são armadilhas para o seu insucesso. E você vai repetir mais uma vez um ano que não aconteceu nada, que você não colocou aí de fato as suas grandes realizações. Essa é uma mudança que precisa acontecer e ela é treinável. Você consegue fazer isso. Vamos voltar aqui nesse ponto aqui. Você se acostuma a dizer para você mesmo que não está pronto, que precisa de mais informação, que precisa refazer. Você vive num eterno planejamento. Muitas vezes até por questões de perfeccionismo. Você, em função disso, você trava, você não avança, você não testa, você não sabe o que deu certo e o que deu errado, porque você está parado lá no início. E aí você, obviamente, que fica toda hora mudando, sem foco algum. Essa é a realidade, que você consegue sim fazer a mudança. Pegue esses 3 pontos e faça um aprimoramento de cada um. Coloque o seu plano para funcionar, faça esse plano acontecer, faça esse plano ser tracionado, vá revisando esse plano ao longo das semanas e aí, dentro desse contexto, você vai dizendo não para aquilo que não é plano. E você pode até colocar isso dentro de um indicador. Vamos imaginar que você tem um plano, esse plano ele é 100%, você consegue metrificar isso aí de uma forma até simples. Quanto que você avançou naquela semana? Eu avancei 10%, então eu estou em 10%. Então eu vou fazer um alinhamento agora. Quanto que precisou fazer de alinhamento, quantas alterações precisaram ser feitas naquela semana?
e quanto que eu disse não para outras coisas, quantas atividades eu disse não para esses processos todos que não fazem parte do meu plano atual. Você pode fazer esse jogo para você entender o que está avançando, o que não está avançando, ou não, tive que aceitar, de 10 coisas que apareceram, eu tive que aceitar as 10, e isso atrasou aqui todo o meu avanço desses 10%, né, que poderiam ter acontecido. Então você vai fazendo essas jogadas, você vai entendendo isso, você vai fazendo essa análise, e aí você prepara uma semana melhor para a semana seguinte. Você vai analisar o que deu errado, o que precisa ser modificado, o que precisa ser mantido, e o que precisa ser iniciado, e o que precisa ser abandonado, e aí você vai tendo melhores resultados. Essa é uma proposição que eu acho que funciona muito bem, e eu tenho certeza que você vai ter mais resultados aí. Então, a grande mudança, a grande virada no jogo, os resultados visíveis nascem de hábitos invisíveis. É nesses bastidores que eu falei para você que as coisas vão acontecer. São essas atitudes que você precisa ter diariamente, semanalmente, mensalmente, para que de fato você tenha resultado. E eu quero te fazer um convite para você ter maior entendimento, maior clareza de que fase que você está. Isso vai te ajudar muito nesse diagnóstico, a entender que momento que você está. São 5 níveis dentro do desenvolvimento de pessoas e de negócios e de empresários ou profissionais. Se você entender isso, você gera ações específicas para o seu nível, para você ir para o nível seguinte. Como se fosse um videogame, você está no nível 2, você para ir para o nível 3 precisa fazer isso, isso, isso. Esse é o diagnóstico, mas você precisa saber que nível que você está. E aí a gente criou esse diagnóstico para que você faça uma autoavaliação, para que você entenda que momento que você está, e eu te devolvo a explicação desse momento para fazer sentido para você, e eu já te coloco o que precisa ser feito. Um plano de ação macro, que se você pegar e detalhar esse plano, você vai ter um plano de ação para o teu ano e vai ser fantástico, você vai ter muito mais resultados ao longo desse ano. E pode acreditar, porque eu já fiz esse teste e várias pessoas fizeram esse diagnóstico e já estão tendo muito resultado já desde o ano passado. Esse é o seu desafio, tem várias coisas aqui para você fazer, basta você ir revisando esse vídeo e colocando num plano de ação. O mais importante, na minha opinião, aqui é você fazer o diagnóstico para você ter essa devolutiva e esse plano de ação para você entender que momento que você está. Se você quer uma mentoria com muito mais proximidade, onde eu vou conseguir acelerar aí o seu ano em apenas 3 meses, você vai ter resultados fantásticos. Basta você mandar uma mensagem para mim que eu vou estar te entrevistando, fazendo um diagnóstico e apresentando uma proposta para a gente fazer uma parceria que eu tenho certeza que você vai ter muito resultado. Se você não está inscrito aqui no canal, sempre eu coloco conteúdo aqui toda semana para te ajudar a melhorar a sua liderança, a sua gestão, os seus negócios, os seus comportamentos e as suas atitudes para resultados melhores. Diagnóstico aqui na descrição, vários outros conteúdos para te ajudar, e tem a nossa lista de espera para os nossos treinamentos ao longo do ano, para que você tenha aí mais proximidade com a gente. E com essa lista de espera você cadastrado, eu vou te mandar sempre aqui antecipado os nossos treinamentos com condições melhores, com situações melhores, para que você consiga participar aqui do nosso ecossistema de gestão e negócio. Gostou do nosso conteúdo? Curta o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo com o maior número de pessoas, você vai estar ajudando outras pessoas. Esse é o nosso propósito, de fazer esse conteúdo chegar ao maior número de pessoas possíveis, e você vai estar colaborando com isso.